motivo de alegria estar mais uma vez com os irmãos aqui do Grupo EBD em Questão, para nós tratarmos deste importante tema que tem a ver com o nosso trimestre, né? Nós estamos estudando na Escola Dominical sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica da atuação do Espírito Santo. E o nosso irmão André, o pastor André, teve esta ideia de nós minudenciarmos alguns aspectos da declaração de fé das Assembleias de Deus, e aí está a irmã Silemar, aí, que é uma entusiasta da nossa declaração de fé, e vermos alguns pontos das chamadas doutrinas pentecostais e a forma como elas estão na nossa declaração de fé. A declaração de fé, sendo uma declaração de fé da principal denominação pentecostal do país, e depois de 106 anos que nós não tínhamos declaração de fé, realmente foi uma boa ideia do pastor André nós vermos alguns aspectos da nossa declaração de fé que demonstram a nossa diferença específica, né? Para usarmos aqui a expressão de Aristóteles, né? Quando ele falava de uma definição, ele dizia sempre que uma definição ela precisa ter o gênero próximo e a diferença específica, né? Aquilo que particulariza, individualiza o ser dos demais. Então, nós precisamos ver o que existe de pentecostal, de doutrina pentecostal na nossa declaração de fé. E para nós observarmos o que é propriamente pentecostal na nossa declaração de fé, quais são as doutrinas pentecostais, eu me lembrei do trimestre de 2006, quando nós estudamos sobre as verdades pentecostais. Naquela ocasião, nós estávamos comemorando o centenário do avivamento pentecostal da Rua Azusa, e a CPAD lançou um trimestre sobre as verdades pentecostais, trimestre que foi comentado pelo saudoso pastor Antônio Gilberto. E eu fui, então, ao livrinho dele, que é esse aqui, Verdades Pentecostais, que foi lançado na época. E nesse livrinho, o pastor Antônio Gilberto, ele nos mostra o que são as verdades pentecostais. Ele define o que é verdade pentecostal. Lá na página 8 desse livro, Verdades Pentecostais, como obter e manter um genuíno avivamento pentecostal nos dias de hoje, o pastor Antônio Gilberto diz que as verdades pentecostais são as bênçãos celestiais que acompanham a salvação, como a busca, o recebimento e a conservação do batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a operação de milagres portentosos, sonhos e visões da parte de Deus, hinos e cânticos espirituais, expulsão de demônios pelo poder do Senhor e inúmeras outras maravilhas da parte do Senhor ressurreto. Então, veja que o pastor Antônio Gilberto, quando ele fala sobre as verdades pentecostais, porque o nosso título fala sobre as doutrinas pentecostais, mas normalmente os escritores pentecostais, os primeiros pregadores pentecostais, falavam das verdades pentecostais. O que não é difícil, porque a doutrina é o que está na Bíblia, e Jesus disse que a Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, quando nós falamos na doutrina pentecostal, estamos falando na verdade, porque a doutrina é a verdade. E nesta definição do pastor Antônio Gilberto sobre o que é verdade pentecostal, nós vemos aí a influência evidente daquilo que nos está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, Paulo, e nós estudamos também o ano passado a Epístola aos Efésios,
nós vimos até que Paulo colocava a salvação como um conjunto de bênçãos, né? Um conjunto de bênçãos espirituais, e todas as bênçãos espirituais. Então, o pentecostalismo se caracteriza, em primeiro lugar, por entender que todas as bênçãos espirituais que estão mostradas aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, que eram desfrutadas pelos apóstolos e nos dias dos apóstolos, estas mesmas verdades, essas mesmas bênçãos continuam à disposição do povo de Deus. Então, o pentecostalismo, ele é caracterizado por isto. Ele é caracterizado pela crença de que as bênçãos espirituais que foram dadas por Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que começaram a ser distribuídas no dia de Pentecostes, são bênçãos que acompanham a igreja até o dia em que a igreja for retirada da terra, né? Então, a igreja vai ser retirada da terra no dia do arrebatamento, e estas bênçãos acompanham a história da igreja, acompanham a igreja desde a sua inauguração, que se deu no dia de Pentecostes, até o dia do arrebatamento da igreja. Então, as verdades pentecostais, as doutrinas pentecostais, são as bênçãos celestiais que acompanham a salvação. Então, a primeira bênção é a salvação, e nós temos outras bênçãos. E aí o pastor Antônio Gilberto, na sua definição, ele traz um quadro exemplificativo, né? Ele diz assim, como... Aí ele fala da busca do recebimento e da conservação do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, da operação de milagres portentosos, dos sonhos e visões, os hinos e cânticos espirituais, a expulsão de demônios, e aí ele coloca inúmeras outras maravilhas da parte do Senhor ressurreto. E quando ele fala em Senhor ressurreto, ele dá justamente esta ideia de que estas bênçãos advêm da vitória de Jesus sobre o pecado. É o que nós encontramos lá em João, né, no capítulo 7 e no versículo 37, o que Jesus disse. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, os irmãos vejam que no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus se levanta, que era o dia exatamente quando eles faziam aquele derramamento de água, né, que era a cerimônia que encerrava a festa dos tabernáculos. Jesus mostra todo o simbolismo daquele cerimonial. Aquela água que era derramada, aquela água falava da habitação do Espírito Santo na vida do crente. E Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele, Jesus, é a água. E quem recebe a água, não recebe simplesmente a água, que é o recebimento do Espírito Santo, que é a salvação. Quem é salvo, recebe o Espírito Santo. O próprio João aqui explica que Jesus estava falando do Espírito. E ele diz assim, olha, quem crê, recebe. Mas as bênçãos, existem bênçãos que acompanham a salvação. Quem recebe o Espírito Santo passa a ser um rio. E nós vemos que o rio, ele corre a água, é água corrente, é água que não termina, sai da nascente e vai até a foz, de forma ininterrupta, levando vida,
levando desenvolvimento, levando crescimento a toda a natureza, né? Onde existe um rio, sempre existe vida em torno dele. Aliás, todas as cidades humanas sempre são construídas e edificadas à margem de rios. Toda cidade tem o seu rio. E Jesus, então, aqui já está dizendo que a salvação traz o recebimento do Espírito Santo, mas o Espírito Santo cria um rio, ou seja, existem outras bênçãos que são transferidas, transmitidas e que repercutem fora do crente que recebeu o Espírito Santo. E é isso que caracteriza o pentecostalismo. O pentecostalismo crê exatamente no que Jesus disse. A salvação, ela repercute em outras bênçãos. Esta vida se desenvolve, essa vida se transmite, essa vida se transfere, esta vida repercute. E todas estas bênçãos, toda esta vida que é levada por este rio, é o que nós chamamos de verdades pentecostais. Aí nós vemos que o pentecostalismo ele prega o chamado evangelho completo, também chamado de evangelho quádruplo ou evangelho quadrangular, né? Já se fala também no evangelho quíntuplo, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, o evangelho completo, ou evangelho pleno, ou evangelho quadrangular ou quádruplo, ele é caracterizado, e aqui nós já temos, na nossa declaração de fé, o próprio subtítulo. Se os irmãos têm aí a sua declaração de fé, os irmãos podem ver que já na abertura da declaração de fé, quando se tem a primeira página aqui, onde está escrito declaração de fé, embaixo nós temos a frase que era pregada pelos nossos missionários pioneiros. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. A colocação desse subtítulo aqui foi resultado de um atendimento, de um pedido nosso, lá na comissão que aprovou a declaração de fé. No dia que a comissão se reuniu com os proponentes de modificações na declaração de fé, eu era um proponente que estava propondo a inserção de um item no Cremos das Assembleias de Deus, e o pastor Ezequias Soares perguntou para mim se colocasse aqui como subtítulo, Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará, se eu retirava a minha proposta, que eu queria que se inserisse um item na declaração de fé específico no Cremos, né? Específico sobre a cura divina. E aí nós aceitamos a sugestão do pastor Ezequias, porque aqui que nós temos o evangelho dito quadrangular, porque são 4 pontos. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e breve voltará. Então, por isso que é chamado evangelho quádruplo ou evangelho quadrangular. É por isso que existe aquela denominação, a igreja do evangelho quadrangular. A Amy McPherson, quem fundou essa igreja lá nos Estados Unidos, ela deu um nome de igreja do evangelho quadrangular, justamente porque ela pregava o evangelho pentecostal, né? Que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Né? O A.B. Simpson, que fundou a Aliança Evangélica Nacional, era metodista, ele foi o primeiro a usar essa expressão do evangelho quádruplo. Né? Ele dizia que Cristo é salvador, é santificador, é curador e o rei que brevemente virá. Então, Jesus ele é o salvador, ele é o santificador. Veja que o A.B. Simpson ele era metodista e daqueles movimentos da santidade, e depois é que a ideia da santidade levou à ideia do batismo no Espírito Santo, que o A.B. Simpson não tinha,
mas ele dizia que Jesus é o Salvador, é o Santificador, é o Curador e é o Rei que brevemente virá. Então, aí nós temos já no nosso subtítulo da nossa declaração de fé, já a assunção do evangelho pentecostal, da pregação pentecostal. Os pentecostais é que começaram a pregar a partir do avivamento da Rua Azusa, um pouco antes ali com os estudos no seminário de Topeka, com o Charles Parham, e que desenvolveu a ideia que a santificação se dá mediante o batismo, não só, mas o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção que complementa, robustece a santificação que era pregada pelos metodistas, a experiência do coração aquecido, de que falava John Wesley. Então, aí nós temos esses 4 pontos. Então, o primeiro ponto aqui do pentecostalismo na nossa declaração de fé já está no subtítulo. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. A ideia de Jesus como Salvador, como santificador, como curador e como rei. É por isso que alguns até falam um evangelho quíntuplo. Por quê? Porque eles colocam Jesus salva, santifica, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Então, nós temos aqui, podemos dizer assim, uma distinção, uma fragmentação do salva e santifica, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. E aí, então, nós não teríamos um evangelho quadrangular, mas um evangelho quíntuplo ou um evangelho pleno. E aí nós temos que tomar um certo cuidado, porque quando se fala também em evangelho quíntuplo, existe uma outra disposição dessa quintuplicidade, que é usada até pela Igreja do Evangelho Pleno lá na Coreia do Sul, onde se substitui o santifica por prosperidade. Então, que também eles não se submetem apenas a... Não é uma teologia da prosperidade. Eles falam numa prosperidade material, numa prosperidade espiritual e numa prosperidade de saúde. Mas, então, para eles seria Jesus salva e prospera, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Então, mas a nossa declaração de fé adota essa visão, assim, podemos dizer, do evangelho quadrangular. Então, visto, então, aqui logo essa conotação pentecostal da nossa declaração de fé, nós também, nos baseando neste livrinho do pastor Antônio Gilberto, ele, então, depois de ter feito essa definição das verdades pentecostais, ele vai dizendo quais são as verdades pentecostais. E aí, no prefácio desse livro, ele coloca quais seriam as verdades pentecostais. E eu, então, seguindo o nosso grande mestre, saudoso mestre da Escola Dominical, nós colocamos aqui, basicamente, as verdades pentecostais que ele elenca no prefácio desse livro, e fomos vendo onde cada uma destas verdades se encontrava na declaração de fé. A primeira verdade pentecostal, o pastor Antônio Gilberto diz que é a conversão do pecador pelo Espírito Santo. É o Jesus salva. Então, hoje, Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Então, onde na nossa declaração de fé está constando que Jesus salva, a conversão do pecador pelo Espírito Santo. Então, essa é a primeira verdade pentecostal. Logicamente que não é uma característica peculiar dos pentecostais. Os protestantes, ditos protestantes evangélicos, todos eles são nesse sentido de que Jesus é o Salvador. É algo que foi recuperado em toda a sua plenitude na Reforma Protestante. Solos
Christus. Só Jesus salva. Então, nós podemos ver no item 6 do nosso cremos essa verdade pentecostal, a conversão do pecador pelo Espírito Santo. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. Então, a primeira verdade pentecostal aqui é que a conversão do pecador ela é obra do Espírito Santo, né? Então, em primeiro lugar, nós cremos na necessidade absoluta do novo nascimento. E o texto bíblico que dá base a este item do cremos está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. E Jesus ele é bem claro ao mestre de Israel. Versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para que eu possa ver o reino de Deus, eu preciso nascer de novo. E esse novo nascimento, ele é resultado da graça de Deus. Então, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, os homens, eles só conseguem enxergar o reino de Deus, por quê? Porque a graça de Deus, este favor imerecido, ela se manifesta ao homem, e através desta vontade que Deus tem de salvar o homem, permite que o homem possa ver o reino de Deus. E foi muito feliz na sua alegoria John Bunyan lá no Peregrino, né? Quando ele escreveu o Peregrino, o cristão, ele lendo a palavra, ele percebe que está perdido, que precisa de um Salvador. E depois ele nota uma luzinha lá, né, que é para onde ele vai. E toda a peregrinação dele, o livro todo fala dele indo para a cidade celestial. Mas ele avistou, ele percebeu que estava na cidade da destruição. E ele avistou a cidade celestial. Por quê? Por causa da palavra, por causa da graça de Deus, né? O evangelista vai a ele com a palavra de Deus. E ele vai lendo as Escrituras e a mente dele abre-se o entendimento dele das Escrituras. É o que diz Lucas, lá no capítulo 24, versículo 45, quando Jesus está falando com os discípulos, já ressurreto, a Bíblia diz, então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, a graça de Deus, ela se manifesta, não é pelo esforço humano, não é pela religiosidade, mas é uma ação do Espírito Santo. Jesus deixa isso bem claro lá em João, capítulo 16, né? Nós vamos até, faz parte até do texto bíblico em classe da lição desta semana, diz assim, versículo 8, e quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, é uma ação de convencimento do Espírito Santo. Então, a graça de Deus, ela se manifesta e o Espírito Santo, ele vem convencer o homem de que ele é um pecador e de que ele precisa de um Salvador e que quem não crê neste Salvador está condenado. Veja que esse tríplice convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Então, eu preciso ser convencido de que sou um pecador. Por quê? Porque eu não creio em Jesus. Então, eu preciso ser convencido que eu preciso crer em Jesus. Em segundo lugar, eu sou convencido da justiça. Porque Jesus disse, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Então, eu preciso crer em Jesus. Jesus não está aqui entre nós dando o seu exemplo. Eu preciso crer
que ele é justo, que eu sou injusto. Então, não basta eu crer que eu sou o pecador, mas eu tenho que crer que ele é o Salvador. E, por fim, que ele convence do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Eu preciso crer que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Quem crer nele tem a vida. Quem não crer estará morto. Eu preciso crer. E eu preciso crer que o diabo, apesar de ser o príncipe deste mundo, ele já está condenado. Eu preciso descrer neste mundo. E isso tudo é uma operação do Espírito Santo. E isso é o item 6 do nosso cremos. Né? Nós cremos que a graça de Deus, mediante a fé em Jesus, me faz nascer de novo. Mas Jesus disse para Nicodemos também, lá em João, capítulo 3 também, mas agora vamos ao versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja que nós cremos na necessidade do novo nascimento. Eu preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Eu sou convencido do pecado, da justiça e do juízo. Mas, a partir do momento que eu sou convencido do pecado, da justiça e do juízo, eu preciso deixar que o Espírito Santo atue na minha vida, que a palavra de Deus atue na minha vida. Há uma continuidade. Esta minha salvação exige da minha parte uma comunhão com Deus, exige da minha parte uma permissão, uma aceitação da ação do Espírito Santo sobre mim. É o rio, é o rio. Não basta eu apenas ter me convertido, eu preciso estar em contínua vida espiritual. Aqui nós discrepamos daquela ideia do salvo, salvo para sempre. Aqui nós vemos a atuação do Espírito Santo que leva à santificação, a contínua aproximação de Deus. E isso se faz pelo Espírito e pela palavra. É o que Jesus fala, nasceu da água e do Espírito. Só assim um homem será aceito no reino dos céus. É por isso que Jesus fala e ora por nós, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é por isso que o escritor aos Hebreus diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E é por isso que João, já nos estertores da revelação, lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Agora, e quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. É esse santificado ainda que é o poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. Então, aqui nós vemos já a ideia do pentecostal. Né? O pentecostal diz: a ação do Espírito Santo é contínua e tem que estar presente a todo instante na vida do homem, para que ele possa ser aceito no reino dos céus. Então, aqui nós já vemos esta primeira verdade pentecostal, que está ligada ao Jesus salva. É a conversão do pecador pelo Espírito Santo, e nós encontramos isto no item 6 do cremos. Mas não só no item 6. Nós também vamos ver a continuidade disso no item 7. O item 7 do cremos diz que nós cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Ou seja, o perdão dos pecados vem pela fé em Jesus. Não existe nada que nós possamos fazer para obter o perdão dos pecados.
a não ser crer em Jesus. E quando cremos em Jesus, a nossa salvação é plena. E nós somos justificados, e essa justificação é pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Ou seja, a operação do Espírito Santo, este poder atuante do Espírito, ele é suficiente para nos levar aos céus. Não vamos precisar passar por purgatório, não vamos precisar fazer penitência, não vamos precisar quebrar maldições hereditárias. Não. A salvação ela é plena, porque o convencimento do Espírito Santo faz com que nós creiamos que Jesus é o Salvador e a fé no sacrifício efetuado por Jesus nos justifica e nos faz chegar ao perdão dos pecados e à salvação plena. E é dentro desta linha que no capítulo 10 da nossa declaração de fé, lá na página 109, o capítulo 10, no introito do capítulo 10, que é sobre a salvação, está escrito que cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. A todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. Trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo. Somente a fé na morte expiatória de Cristo e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras. Então, aqui nós observamos que uma verdade pentecostal, que, como eu já disse, também é uma verdade da Reforma Protestante, é que Jesus salva, e salva plenamente. Então, veja que algumas distorções pentecostais nos dias de hoje vêm com aquela ideia da maldição hereditária, que é totalmente alheia e contradiz a nossa declaração de fé. Olha que diz, cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado. Então, a salvação ela é suficiente para nos livrar do poder da maldição do pecado e nos restituir à plena comunhão com Deus. Então, não há nenhuma dúvida com relação a isso. Vista esta primeira verdade pentecostal, o pastor Antônio Gilberto diz que a segunda verdade pentecostal é o testemunho do Espírito Santo no íntimo do crente. Veja que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando há este convencimento, nós já vimos aqui, o Espírito Santo vem habitar no crente. Então, nós passamos a ser a habitação do crente. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso nós encontramos lá na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Veja que esse testemunho do Espírito Santo no íntimo do crente, ele resolve um dos grandes problemas daqueles que seguem o calvinismo, que é a questão da segurança da salvação. Naquele livro que
agora me fugiu o nome da obra, mas um grande problema do calvinismo é a certeza da salvação. No fundo, todo calvinista ele tem uma dúvida: eu sou um eleito ou não? Mas não existe esta dúvida para o pentecostal, né? O Espírito Santo ele está no poder atuante. Você sabe que precisa deixar o Espírito Santo guiar você, orientar você. Você precisa estar à disposição do Espírito Santo, precisa buscar a presença do Espírito Santo, e por isso há um contínuo conviver com o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. A certeza da salvação advém do fato de que o Espírito Santo ele está sempre testificando conosco que nós somos filhos de Deus. E mesmo nas provações, mesmo nas dificuldades, nós temos a convicção disto. Por quê? Porque se é certo que com ele padecemos, também com ele seremos glorificados. É esta experiência que temos com o Espírito Santo, esta convivência que temos com ele, pelo seu poder atuante, que nos dá a convicção da nossa salvação, né? O que nós precisamos ter em mente isso, né? A grande crise existencial do calvinismo é desfeita e a nossa declaração de fé aqui, ela mostra bem isso, né? No item 6, nós vemos o poder atuante do Espírito Santo, né? O poder atuante do Espírito Santo, no item 6. E aí torna o homem aceito no reino dos céus. A terceira verdade pentecostal apontada pelo pastor Antônio Gilberto é a da habitação interior do Espírito Santo no crente, né? Jesus, quando ele avisou que nós receberíamos o Espírito Santo, ele falou aos discípulos que o Espírito Santo estaria com eles e habitaria neles. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Veja que toda essa situação que nós temos aqui é de que Jesus disse que nós conheceríamos o Espírito Santo. E essa expressão conhecer, nós temos que entender no sentido hebraico. Conhecer é ter intimidade. Então, o pentecostal, ele fala da intimidade que existe entre o crente e o Espírito Santo, que nós temos que buscar esta intimidade. Então, veja que ele ficaria conosco para sempre, ele habitaria conosco e estaria em nós. E vai testificar conosco. Então, ele é uma habitação. E aqui vem um princípio, que é esse princípio que nós estamos estudando na lição dessa semana, na escola dominical, que no tempo da igreja, o Espírito Santo mora na igreja, mora em cada um de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos morada de Deus no Espírito. Então, que é algo que nunca tinha acontecido antes na história da igreja. É por isso que não tem cabimento você dizer que nos dias dos apóstolos o Espírito Santo atuava como atuou e como está registrado no livro de Atos no Novo Testamento, e agora não atua mais. Porque não houve mudança alguma.
O Espírito Santo foi derramado para ficar conosco para sempre, não é para os dias dos apóstolos, para sempre, e habitaria conosco e estaria em nós. Então, essa ideia de que só foi para os dias dos apóstolos não tem cabimento, né? E o Espírito está junto com a esposa. Quando estava terminando o livro do Apocalipse, que os cessacionistas dizem que foi quando terminou a ação do Espírito Santo nos dias apostólicos, inspirado pelo Espírito Santo, João escreveu lá em Apocalipse 22 e 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquilo que Jesus disse lá no último dia da festa dos tabernáculos, quem tem sede, vem a mim e beba, é repetido aqui por João quando ele está terminando a escritura do Apocalipse. É uma prova evidente. Quer dizer, eu estou terminando a Bíblia, mas o Espírito continua com a esposa. E continuam dizendo, vem. Enquanto o filho não vier, o Espírito está com a esposa. E quem tiver sede, venha a mim e beba. E rios de água viva correrão do seu interior. Então, aquilo é a demonstração assim, evidente de que nós cremos da forma correta. Ou seja, que nós somos a habitação do Espírito Santo. Se nós somos a habitação do Espírito Santo desde o dia de Pentecostes e continuamos sendo a habitação, rios de água viva correrão do nosso interior, né? As bênçãos que se seguem à salvação nos acompanham e repercutem fora do interior do cristão. E é aí que nós temos o item 4 do nosso Cremos, né? O item 4 do nosso Cremos fala dessa realidade da habitação interior do Espírito Santo no crente. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador. Rios de água viva correrão do seu ventre. Então, quem vivifica, nós somos vivificados em Cristo. Quem vivifica é o Espírito. O Espírito é quem vivifica. Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Então, veja, e o item 4 tem várias referências bíblicas, o nosso tempo não nos permite aqui falar de todas elas, mas veja que continua guiando o seu povo. Jesus disse que esse Espírito, né? Veja lá João, capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, ele é quem ensina, ele é o mestre. Mas lá no capítulo 16, versículo 13, Jesus disse, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, veja que o Espírito Santo, como diz o item 4 do nosso Cremos, ele continua guiando o seu povo. Jesus disse que ele viria para ensinar, para guiar o povo, para nos fazer lembrar o que Jesus disse e anunciar aquilo que ele tiver recebido do Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos ensina, ele nos dirige. Por quê? Porque ele está em nós e habita conosco. Então, esses rios de água viva que correm do ventre,
ele vem da nascente. A nascente é o Espírito Santo. Então, nós temos que repercutir para fora de nós, nós temos que levar adiante e desfrutar daquilo que o Espírito Santo quer que nós tenhamos, que nós defendamos, que nós sigamos. Veja que o rio ele tem um leito, e esse leito é determinado pelo Espírito Santo. Então, não há como nós falarmos em cessação da ação do Espírito Santo depois que o Espírito, que se completou a inspiração da Bíblia Sagrada. Porque o Espírito continua com a esposa dizendo, vem. Isso só vai terminar quando o Espírito Santo entregar a igreja a Jesus nos ares. No capítulo 3 da nossa declaração de fé, lá na página 44, nós vamos encontrar a seguinte expressão na nossa declaração de fé. Ensinamos que o Espírito Santo possui o papel de regenerar, purificar e santificar o homem e a mulher, e que é ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem concede a segurança da redenção e capacita o salvo para o serviço cristão, que guia, dirige e conduz o povo de Deus. Quem inspirou os profetas e apóstolos bíblicos, reparte os dons espirituais e produz nas pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus, denominado fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, veja que aqui nós vemos que o Espírito Santo, ele não só regenera, purifica e santifica o homem, ele não só convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas ele também, e aí o pentecostal discrepa do cessacionista, ele também concede a segurança da redenção. Ele capacita o salvo para o serviço cristão. E essa capacitação nós vamos ver, não hoje, mas amanhã, nós vamos ver que é o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Ele guia, dirige e conduz o povo de Deus, né? Assim como ele inspirou os profetas e os apóstolos bíblicos, hoje ele reparte os dons espirituais e produz o fruto do Espírito. E aí nós vamos para a quarta verdade pentecostal dada pelo pastor Antônio Gilberto, né, no seu livro Verdades Pentecostais, que é o fruto do Espírito produzido no crente. Veja que essa repercussão para fora de nós, porque ele está dentro de nós, mas ele repercute, porque rios correrão do seu ventre, ele não se dá apenas por manifestação de poder. E aí vem um equívoco muito grande quando a gente fala em pentecostalismo. Há uma ênfase no poder, no miraculoso, no extraordinário, e há um desprestígio indevido do comportamento, da conduta. Veja que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o testemunho que o Espírito Santo dá, a segurança que ele nos dá, é que nós somos filhos de Deus. Olha, se somos filhos de Deus, somos parecidos com o Pai. Veja que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As boas obras acompanham a fé que nós recebemos e que nós cremos e que vem pela graça e não pelas obras.
A salvação vem pela graça por meio da fé. Não vem das obras, mas as boas obras acompanham a salvação. O próprio Paulo, quando fala disso em Efésios, capítulo 2, versículo muito conhecido de todos nós, Efésios 2 e 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a salvação não vem pelas obras, mas as obras acompanham a salvação. Quem é salvo produz boas obras. Nós repercutimos, esse rio de água viva, ele repercute através do fruto do Espírito. Veja lá, de novo, na página 44, capítulo 3 da nossa declaração de fé, diz que o Espírito Santo, ele produz nas pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus. Eu gostei muito do pastor Luiz Henrique, ele, na lição passada, na lição número 1, na videoaula dele, ele disse assim, o fruto é do Espírito. E aqui a nossa declaração de fé confirma. Quem produz o fruto é do Espírito. É o Espírito que produz em nós. Deus preparou, o que diz Paulo? Para que nós andássemos nelas. Então é Deus quem prepara. Eu estou até pensando em fazer um apêndice para falar sobre dois temas que não são muito, não estão tratados aí no trimestre, que são muito importantes. São as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor, que são infundidos pelo Espírito Santo em nós, e os 7 Espíritos de Deus, que na teologia católica eles chamam de dons do Espírito Santo. Quando você for lá no catecismo da Igreja Romana, você, quando fala em dons do Espírito Santo, eles vão falar nos 7 Espíritos de Deus, que estão lá em Isaías, capítulo 11. E repousará sobre ele, versículo 2, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, aqui nós temos os 7 Espíritos de Deus, que, na verdade, são 7 qualidades que estão ali figuradas, simbolizadas lá no castiçal de ouro que ficava no lugar santo, Ali era o candelabro com seus 7 braços. Então, aqueles 7 braços falam precisamente desses 7 Espíritos de Deus, e que são as qualidades que o Espírito imprime em nós. Ele coloca 3 virtudes, 3 hábitos bons, a fé, a esperança e o amor, e essas 7 qualidades. A fortaleza, conhecimento, inteligência, sabedoria, o temor do Senhor e o próprio Senhor. Então, aí nós vamos ver que Paulo e Jesus, aqui no Sermão do Monte, que eu li, diz o quê? Quando eles veem as nossas boas obras, eles glorificam o nosso Pai. Por quê? Porque nós provamos que somos filhos de Deus. É pelas boas obras que eu revelo o meu caráter, que eu mostro que eu sou parecido com Deus, que eu mostro que eu sou filho de Deus. Então, eu testifico para os homens que eu sou filho de Deus pelo meu comportamento. E isso é obra do Espírito Santo na minha vida. Paulo, aí sim, lá escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, e no versículo 29, ele diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está a predestinação. Nós somos predestinados
para ser filhos de Deus, para ser parecidos com Deus, para ser parecidos com Jesus, sermos cristão. A palavra cristão quer dizer isso, parecido com Cristo, um pequeno Cristo. O Espírito Santo muda a nossa imagem, muda o nosso caráter. E agora nós parecemos com Cristo. E as pessoas notam que nós somos filhos de Deus e, por isso, ao ver as nossas boas obras, glorificam o nosso Pai que está nos céus. Isso é a ação do Espírito Santo. Então, aqui nós vemos, em linhas gerais, aqui, o que nós temos com relação a Jesus salva. Né? E o quinto ponto, que para alguns está incluído no Jesus salva, e na nossa declaração de fé está incluído mesmo, porque nós adotamos o evangelho quadrangular, mas quem adota o evangelho quíntuplo, ele faz a dissociação, né, entre salva e santifica. Mas aí a quinta verdade pentecostal, ainda seguindo aqui o que o pastor Antônio Gilberto escreveu no seu livro Verdades Pentecostais, que é a santificação do crente. Então, é a outra obra, e foi da ideia da santificação que se resgatou a promessa do batismo no Espírito Santo e que deu no avivamento pentecostal. Um precursor do avivamento pentecostal foi o movimento de santidade, porque quem enfatizou muito a questão da santificação foi John Wesley, no avivamento wesleyano, na Igreja Metodista. E os metodistas se desenvolveram essa ideia da santificação, resultou no movimento da santidade, e aí depois se descobriu a bênção do batismo no Espírito Santo como uma confirmação, como um robustecimento, como um revigoramento da santificação. E o item 10 do nosso Cremos, ele fala sobre a santificação. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Tem um padre que eu até gosto bastante dele, assim, naquilo que não contraria a doutrina bíblica, mas ele costuma dizer que os protestantes não acreditam na santidade. É o contrário, nós acreditamos na verdadeira santidade. Somos nós que acreditamos na verdadeira santidade. Por quê? Porque nós cremos, diz aqui o nosso item, na necessidade. Primeiro, nós não cremos que alguém pode ser santo. Ele diz que a gente não crê que alguém possa ser santo. É o contrário. Nós cremos que alguém pode ser santo, mas é mais do que isso. Nós cremos que é necessário nós sermos santos. Então, quem não crê na santidade é quem cria um purgatório para poder ir para o céu depois. Nós já dizemos, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, nós é que cremos na santidade. E dizemos, primeiro, que ela é necessária. A santificação ela é necessária. E ela é possível. Mas não fazendo penitência, não dando esmola, não fazendo aí aquilo que dá indulgências. Não. Nós cremos que eu posso ser santo e irrepreensível, não pelos meus esforços, mas por obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. E aí vem o papel, que a gente vai falar amanhã, mas eu já adianto um pouco, o papel do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. É um fator revigorante, uma grande vitamina, podemos dizer assim, para a nossa santificação. Por quê? Porque ele nos torna testemunhas de Jesus. Pois Jesus disse, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o item 10 do nosso Cremos diz que nós cremos na necessidade e na possibilidade
de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo. Por quê? Porque é ele que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Se eu sou testemunha de Jesus, é porque eu fui capacitado pelo Espírito Santo. Eu só dou bom testemunho por causa do Espírito Santo. Quando eu dou lugar ao Espírito Santo, quando eu me deixo dominar pelo Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo é o pleno domínio da criatura humana pelo Espírito Santo, porque Tiago diz que o membro do meu corpo mais rebelde a Deus é a língua. E quando eu sou batizado com o Espírito Santo, é a língua que se rende ao domínio do Espírito Santo. Então, a plenitude do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo, é no batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é a plenitude do poder, do domínio do Espírito Santo sobre mim, e aí, então, eu não tenho outro jeito. Eu fico uma testemunha de Jesus. E se eu conservar este poder que me vem no batismo no Espírito Santo, eu serei sempre uma fiel testemunha de Jesus. No capítulo 10 da nossa declaração de fé, na página 112, nós encontramos o seguinte, lá no capítulo 10, na página 112, é o item 3 do capítulo 10, diz assim: todos os crentes em Jesus são chamados santos. Santificação é o ato de separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. Ele exige santidade de seus filhos. Veja bem, ele exige santidade de seus filhos, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, nós somos chamados santos porque nós somos santificados. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para eu ser santo, Jesus precisa ser meu Senhor. Para Jesus ser meu Senhor, eu tenho que me submeter a Ele, me render a Ele. E quando eu me submeto completamente a Ele, me rendo completamente a Ele, Ele me domina plenamente no revestimento de poder. Aí eu serei uma plena testemunha de Jesus. Então, eram esses os pontos que eu gostaria de falar hoje. Ficamos só no Jesus salva, mas ainda falta o Jesus cura, o Jesus batiza no Espírito Santo e o Jesus breve voltará. Com a palavra